café e o seu barabitum para começar a saga Mitos Matemáticos dentro do Enem, beleza? Nós vamos tirar da sua vida hoje quais são os problemas matemáticos, o que eu tenho que resolver na minha vida para entender matemática no Enem. Ah, tia Fabi, você está falando de matemática? Tô, Lendy, porque a matemática, ela vai pesar muito na sua nota, tá? Para isso, eu trouxe esse rapaz aqui, né, descomprometido com as mulheres, para trabalhar com você a questão da matemática. O nome dele é Eduardo César, pode ligar a cobrar porque ele é rico. Nós vamos trabalhar aqui alguns mitos matemáticos dentro do Enem. Começou agora o quadro De Frente com Fabi. Aê! Oi! Olá! Buenas tardes, meu Thiago querido. A gente quer trabalhar essa questão de matemática dentro do Enem para a Lêndia, que está assistindo aí o canal. Primeiro um beijo Bahia, um beijo Mossoró, um beijo a todas as pessoas. Eu quero saber por que matemática é tão importante para o Enem em termos de nota. Qual é o impacto da matemática dentro da nota do Enem? Diga lá para esse povo bonito que está vendo a gente. Bem, boa tarde, galera. Aqui Eduardo, professor Eduardo César, matemática. A gente vai trabalhar aqui a questão da matemática na sua prova do Enem. Tá? Olha só, primeiro o programa, né, meio nada a ver, diferente do Fabi, tá mais para de lado com o Fabi. Não interessa porque ninguém manda em mim. Obrigada. Olha só, então a pergunta foi feita aqui sobre a questão da importância da matemática. Basicamente a matemática é um quinto da sua nota, eu disse um quinto. Ou seja, se é um quinto da sua nota, isso significa que você tem que estudar matemática, você precisa saber matemática na hora da prova do Enem. Então, o que a gente vai trabalhar hoje? O que a gente quer falar muito hoje? Primeiro, vamos tirar aqui um mito, esse é o principal mito da prova do Enem. Eu acho que não vale só para matemática, vale para a prova em geral, né? Todo mundo tem uma tendência a pensar, principalmente quem já estuda para vestibulares aí do Brasil, ou às vezes aqui de Brasília também, o NB, está acostumado com aquelas provas bem científicas, e aí se depara com a prova do Enem e já pensa, nossa, que prova fácil, não é verdade? É o que você mais ouve por aí. Caraca, que prova fácil, ah não, essa prova aqui é tranquila, o Enem, o que você acha do Enem? Eu acho o Enem fácil, eu ouço muito isso. Só que na verdade a gente sabe que não é bem assim, não, Fabinho? Fala aí. Até porque é uma prova extremamente interpretativa e há uma análise matemática aplicada ao cotidiano. Então muitas vezes você sabe muito conteúdo, mas você não consegue aplicar isso a uma situação cotidiana. Aí tem o segundo mito que eu quero tirar. É fácil aplicar essa questão matemática a uma situação do dia a dia? Quais são as dificuldades que você percebe no aluno assim, de conseguir perceber esse conteúdo dentro do cotidiano dele? Bem, eu acho que o aluno ele fica muito preso à questão de olhar para a matemática já com essa cara de tem um problema matemático, eu tenho que necessariamente usar um algoritmo, eu tenho que usar onde é que está a equação, cadê a função que eu vou usar. Então muitas vezes, em muitos casos, às vezes ele não precisa usar nenhum conceito matemático avançado, às vezes só com a interpretação dele ele consegue resolver um problema, só que na cabeça dele não, na cabeça dele, cadê a função? Se eu não achei a função, como é que eu resolvi esse problema? Tá errado, não faz sentido. Tá faltando dado aqui. Exatamente. A gente escuta muito isso quando eu estava resolvendo prova de matemática. Nossa, mas cadê o X daqui? Que só tem o Y. Não é para ter o Y ainda. É porque ele quer trabalhar o seu raciocínio lógico. Então, muitos itens do Enem são resolvidos com raciocínio lógico? Sim, muitos é engraçado. Assim, um fato que acontece bastante no Enem, que é diferente de outras provas, é o seguinte: às vezes eles dão uns dados que você não usa, uns números, né? Porque geralmente o cara já vai procurando uns númerozinhos lá na prova, no texto, para poder usar, né? Depois ele pega, vou somar aqui os números, vou multiplicar, sei lá. Mas na verdade, tem muito dado que às vezes você nem vai usar na questão. Então, isso aí é algo para você ficar bem atento. E é de propósito, é feito de propósito, realmente com o intuito de ver se você realmente está lendo as questões. Tá? Muitas vezes vai ter lá um dado, você não vai usar, e quem não leu, quem não prestou atenção no que está lendo, simplesmente vai querer usar em algum momento. Agora, um outro mito da prova do Enem que a gente percebe muito. O que em matemática eu tenho e preciso de saber para matar pelo menos uns 10 itens dessa prova? Como fazer esses itens
de uma maneira mais rápida dentro da prova. Eu acredito que é o sonho, né, de todo estudante para o Enem, porque ele sabe o conteúdo, mas ele não sabe o que é competência e habilidade na matemática, ele não sabe como ter esse raciocínio tão rápido para a matemática, e ele sabe que ele tem 2 minutos, né? 2 minutos e 40 segundos no máximo para cada questão. Então, o que trabalhar em matemática? Se eu quero começar a estudar hoje para o Enem, que tipo de conteúdo eu tenho que saber, por quê? Bem, então isso é uma questão bem complexa para a gente analisar. Então, primeiro você falou a questão de competência e habilidade, que é duas palavras-chave quando você fala de Enem, que você já não ouve falar tanto nos vestibulares. Então, competência e habilidade, basicamente, é o que você tem na matriz de referência, por onde o Enem tira as questões, ou como ele monta as questões, é sempre baseado em competências e habilidades. A primeira competência do Enem, em matemática, ela lida com a parte básica da matemática. E isso é uma atenção, um ponto de atenção especial. Que é o seguinte, né? O fato de ter matemática básica no Enem traz um mito da prova ser fácil. Né? Muita gente já, não, o Enem é fácil porque tem umas questões lá que envolve somar, subtrair, multiplicar, dividir, e isso não tem nenhum vestibular. Só que na verdade mesmo, isso aí está tudo atrelado a uma coisa chamada TRI. TRI, Teoria de Resposta ao Item, que é outro ponto, outra palavra-chave quando você fala de Enem. Então, vamos tirar o terceiro mito. A gente escuta muitas coisas a respeito do TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item, que norteia toda a prova do Enem, e a gente sabe que em todas, né, em todas as provas. Mas muita gente cria determinadas ilusões sobre o que é o TRI. TRI para matemática, como funciona? Por que eu preciso de saber? O que isso pode ajudar na minha nota? Então, olha só, a Teoria de Resposta ao Item é uma forma de avaliar nova, quer dizer, não tão nova, né? Em década de 60 já começaram a usar isso, a trabalhar com isso, a pensar sobre isso. Mas ela começou a ser usada no Brasil, por exemplo, ali na década de 90. Então, assim, você tinha algumas provinhas ali, Prova Brasil e tal, que eles trabalhavam já com essa vertente. E as provas de vestibulares em geral não, eles trabalham com quantidade de acerto. TRI trabalha com outra coisa, não só quantidade de acerto, ela trabalha sim com padrão de resposta. Então esse é o grande problema, assim, muita gente inventa muita coisa sobre, mas na verdade é bem complicado dizer matematicamente como é que funciona a TRI. Bem complicado, é um modelo muito, muito complexo. Mas, assim, a grosso modo, o que seria a TRI? Basicamente você tem itens fáceis na prova, tem que ter, itens fáceis, médios e difíceis, e tem que ter, e não quer dizer que os itens fáceis ali tornam a prova fácil, tem que ter, simplesmente eles são parâmetros para os outros. E de uma maneira bem simples, falando para você, que vai interessar para você, é o seguinte: os itens fáceis na prova do Enem são feitos para você não errar. Então você não pode errar, não pode dar o luxo de errar esses itens fáceis, porque quando você erra um item fácil e acerta itens difíceis, significa o quê? Significa que você está, de alguma maneira, chutando, ou você provavelmente não sabe. Né? Se o cara sabe ali resolver uma questão de função e tal, e não está conseguindo resolver questões de soma, subtração, operações básicas, qual o significado disso para um avaliador? Seria o quê? Seria, esse cara aqui está chutando, ele não está sabendo perfeitamente. Entendeu? Então, é mais ou menos isso que você tem que ter em mente. Então, tem itens fáceis no Enem? Sim. Você tem que acertar? Sim, também. Então, muita atenção com esses itens considerados fáceis, que vão compor ali quase 1/3 da sua prova. Não se esqueça. Quais seriam os conteúdos matemáticos? Vamos tirar um mito, assim, que muita gente fala, poxa, a prova de matemática do Enem, muitas vezes a gente resolve com regra de 3. Beleza. Mas existe um objetivo dentro dessa regra de 3 para que você possa responder determinadas questões. Então, o outro mito que a gente vai tirar, qual seria o conteúdo hoje, se eu quiser começar a estudar hoje para o Enem, qual seria o conteúdo matemático que eu deveria estudar e por quê? Bem, começando hoje, vamos supor que você é aquele cara horrível em matemática, você é uma pessoa que nunca manjou de matemática na sua vida. Então, assim, o que eu te recomendo você estudar hoje? Eu quero começar a estudar matemática hoje para o Enem, o que eu começo a estudar? Então, olha só, você Por começa que a a gente está preocupado com isso? Porque Porque tem aquele menino que está só com biscoito no corpo dele, jogando videogame, a vida dele é o GTA V, a mãe já está expulsando de casa. Meu filho, olha aqui, meu filho.
você tem chance, você tem salvação. É destruído? É. Mas olha que o Eduardo é prova disso. Ele era. Ele mora aqui no Distrito Federal, a gente encontrou o Eduardo, gente, na rodoviária. Aí ele veio gravar aqui, rapidinho ele passou na UNB, entendeu? Me encontrou, foi no meio da rua, foi. Então, vendendo paçoca. Agora tá aqui, ó, outra vida. Então, que tipo de conteúdo que eu tenho que começar estudando e por quê? Primeiro, humildade sempre na vida é importante. Então, seja humilde e admita se você não sabe algum conteúdo que é considerado fácil, de nível fundamental. Por exemplo, não sei somar com fração. Tem muita gente que termina o ensino médio e não sabe somar com fração, não sabe multiplicar com número decimal. E é importante você ter em mente que, primeiro, não tem calculadora no Enem. Segundo, tem questões que envolvem isso no Enem. Então, assim, é importante você já começar. Cara, vou começar a estudar aqui esse básico aqui. Eu vou pegar as operações básicas, vou começar a estudar equações do primeiro grau, razão, proporção, escala. Escala é uma coisa que tem caído em quase todas as provas. MDC, que caiu na última prova. Tá? Então, coisas ali consideradas básicas, razão, proporção, regra de 3, simples e composta. Então, dá uma revisada geral nisso. Primeiro, isso vai te garantir quase 1/3 da prova de itens. E segundo, isso aí vai te dar base, segundo a TRI, para os outros itens, para a nota dos outros itens. Você vai perder ponto ali, você vai conseguir pontuar melhor sabendo essa parte básica. Então, eu recomendo muito, muito mesmo. Quero começar a estudar para o Enem agora. Dá uma olhada primeiro na parte básica, como é que está a sua base matemática. Fica bem atento nisso. Agora sim, essa questão de escala, probabilidade, que a gente vê que sempre cai, geometria, que a galera tem muito medo. Eu já vi algumas questões sobre exemplo de quadro de futebol, quadro de tênis, né? Que são questões extremamente brasileiras e tudo. Agora, minha pergunta é, se eu não tenho esses conceitos, você acha que é importante a pessoa focar no cálculo ou para o Enem é importante também saber o conceito? Há algumas questões que você resolve com conceito de escala e não só com cálculo? Como funciona isso? Bem, ó, um exemplo bem clássico, como disso você falou, essa questão do conceito se torna muito, mas muito importante no Enem. Um exemplo bem clássico é a questão da análise combinatória. Sempre cai, e assim, a análise combinatória é uma parte da matemática que lida com contagem. Muita gente às vezes sai do ensino médio e nem sabe para que serve de fato a análise combinatória. Eu não queria chegar aqui e falar assim de você. Não, mas eu já estou acostumada. Então, olha só, tem muita gente que sai do ensino médio e tal e fala assim, não, nossa, a análise combinatória é arranjo, combinação, permutação. E no Enem eles trabalham muito com a questão de muitas vezes ter um item onde você não usa nada disso. Onde você só precisa contar, às vezes, de um por um. Até contar de um por um. De um por um e você consegue ganhar a resposta. Então, o lance é ler as questões, olhar para as alternativas, o tipo de alternativa você tem. Tá? Às vezes você tem, se você tem ali alternativas pequenas, tipo 13, 14, 15, 16, 17. Vamos supor que são as suas alternativas que estão nesse raio aí. Então, olha só. Pô, até 17, eu não sei você, mas eu acho que eu consigo contar de um por um até 17. Eu já tentei. Já tentou? Você consegue? Na hora que eu chego assim? na hora que eu chego no 15, eu falo 15, 14. 15. Tá? Não, dá pra contar até 17, né, gente? Pelo amor de Deus. Coleguinha, é sério, cadê aquela muda do palitinho? Oi? Coloca o palitinho na prova. Coloca o palitinho lá na prova, com gente de poxa. Enfim. Então, uma saída nesse tipo de caso é você justamente contar de um por um. Ué, é uma contagem também. Só que as pessoas já pensam assim, análise combinatória, de quantas maneiras apareceu na questão? Ela, opa, é uma questão de análise combinatória. O que ela já pensa? Cadê o arranjo? Cadê a combinação? Cadê a permutação? E o Enem, ele traz questões desse tipo, justamente para você parar e analisar o que você está fazendo. Muitas vezes você não vai precisar disso. Então, às vezes, só sabendo o básico, só o conceito de análise combinatória, que é contagem, você consegue resolver itens. Agora aqui, pensando em termos de Enem, por que a prova de matemática ela é tão vantajosa para a questão da nota? Eu percebi que muita gente que foi bem em humanos não conseguiu ter êxito em relação à vaga, porque não foi bem em exatas, não foi bem em matemática, tá? Por que isso acontece? Então,
Olha só, então essa questão da nota em matemática, assim, quando você tem uma prova que 1/5 dela é matemática, você não pode abandonar uma nota assim. Outro ponto, né? Cada universidade ela tem meio que uma certa autonomia para colocar pesos e tal, e dependendo da universidade ela vai colocar mais peso na prova de matemática, tá? Que é visto como a parte de exatas da prova. Também tem a questão da matemática, tá ali na parte de ciência da natureza, física, química, talvez não tenha tanto quanto em outras provas, mas ainda tem, você vai encontrar muita matemática ali que você vai precisar saber. Então, a matemática na prova do Enem, ela tem mais importância do que esse 1/5, se você for para analisar. Outro ponto, né, que aí é a questão de estratégia de candidato, né, é você pensar que a maioria das pessoas elas têm dificuldade de matemática. Então, se você tem uma facilidade, se você estuda para matemática, se você se prepara para uma prova dessa, você tem um diferencial em relação aos candidatos. Então, não dá, você tem que realmente trabalhar, porque matemática hoje no Enem ela é fundamental, tá? Então, olha só, na sua preparação aí, sei lá, 4 meses, 5 meses aí de preparação, né, você tem que incluir aí 1/5 do seu tempo para matemática. Isso é fato, tá bom? Então, é uma dica aí valiosa isso daí, toma cuidado. Agora, a galera, o outro mito é a ideia de que eu não preciso de estudar português para matemática dentro do Enem. Gente, a prova é basicamente interpretativa, né? Por quê? E o que eu tenho de interpretação dentro da prova de matemática? Então, hoje em dia, na prova de matemática, assim, na verdade, isso é um conceito já que envolve, bem geral, envolver matemática, é o lance dos tipos de problemas que você tem em matemática, né? Então, a gente pode, futuramente, a gente vai falar um pouco mais sobre, a gente tem até uma palestra e tal, a gente já deu sobre esse negócio de problemas matemáticos, interpretação lógica, que aí pode te ajudar bastante. Mas, assim, falando aqui uns conceitos básicos sobre os problemas de matemática, é o seguinte: a gente tem, geralmente, 3 classes de problemas em matemática, né? Que são problemas que a gente chama de padrão, são aqueles problemas assim bem diretos, né? Que você tem dados no problema, aplica ali, pronto, resolveu o problema. Tem um problema mais um nível um pouco maior, que é o problema chamado problema processo. Esse problema processo, em matemática, ele é o seguinte: ele é um problema que já é mais encorpado, já envolve mais de um conteúdo dentro do mesmo problema, já é um problema que você tem que pensar mais, você tem que montar uma estratégia, não é só uma aplicação direta, e aí entra totalmente português, porque você tem um poder de interpretação. E às vezes é o que ferra, às vezes o cara é bom em matemática e tal, mas ele não consegue ter essa interpretação, às vezes ele consegue resolver tudo, uma calculadora, mas ele não consegue simplesmente ali resolver um probleminha. Então, como o Enem pensa, não só o Enem, como a matemática, a educação matemática hoje pensa isso. A gente não quer formar uma calculadora, né? Porque uma calculadora hoje, você tem calculadora que calcula tudo. Então, assim, uma pessoa que sabe matemática, ela tem que ter esse potencial de interpretação, que é o que diferencia o ser humano de uma máquina. Então, fica atento nisso, na questão da interpretação portuguesa é essencial na prova de matemática, principalmente no Enem. Agora aqui, nós vamos trabalhar juntos, a gente está montando, né? A gente vai continuar a saga aí, desvendando o Enem. A gente vai começar com os conteúdos básicos, fiquem atentos, a gente vai resolver, a gente vai dar estratégia aí, a gente vai dizer como determinadas questões elas podem ser aplicadas dentro da sua prova. A gente vai colocar você dentro daquilo que você precisa de saber, tá bom? Então, a gente pegou aí hoje. Você tem que voltar aos fundamentos matemáticos. É necessário que você pegue aquele livro do 5º ano, 4º ano do seu irmão, da sua irmã, 6º ano, que você olhe unidade de medidas, Muito. que é muito confuso, né? A pessoa não sabe o que é decâmetro. Então, acaba que você mata um item só por saber o que isso representa, a lógica dentro do contexto. Outra coisa é ter a sensibilidade de perceber que esse conteúdo ele é aplicado na prática. Eu acredito que essa é uma dificuldade. A gente fica muito conteúdo no livro, a Fabiana aprendendo, a pessoa aprendendo. Mas raramente a pessoa sai do livro e percebe quando ele vai fazer uma compra, quando ele coloca uma gasolina, quando ele vai ao estádio de futebol, que tudo isso interage no cotidiano, né? Então, o último mito que eu quero tirar aqui com você hoje: que tipo de material eu utilizo
para estudar matemática para o Enem? Qual material você indica? Que sim, você fala, poxa, esse material aqui vale a pena. E não se esqueça, anote, porque essas dicas são preciosas. Porque a apostila é legal, ela é necessária, né? Você tem provas anteriores e tal. Mas a gente tem que ter algo a mais para poder estudar. Então, que tipo de livro, suporte você indicaria para essa pessoa que está querendo estudar? Bem, aí varia de caso a caso. Então, assim, apostilas, de modo geral, hoje em dia, elas não estão muito preparadas para a prova do Enem. Assim. Você não tem aquele material muito preparado para a prova do Enem. Hoje em dia, provas anteriores ajudam muito, porque os itens do Enem são muito parecidos quando você olha de uma prova para outra. Então, resolver provas anteriores é essencial. Independente do material que você vai ter que fazer isso na sua preparação. Resolver várias provas, se possível até todas as provas anteriores, de 2009 para cá, né? Importante, o Enem mudou de 2009 para cá. Outra coisa, eu considero o livro didático melhor do que hoje em dia as apostilas. As apostilas são muito resumidas, os livros didáticos eles já vêm mais completos e tal, eles já são, assim, já vêm de muito tempo, são revisados há muito tempo. A apostila é muito resumidão, muito resumão, é muito bom para vestibular, porque trabalha com mais conteúdo. Então, assim, ela tem um conteúdozão lá, trabalha. O livro não, geralmente vem uma história antes, ele te traz ali algo novo, dá uma introdução sobre de onde é que veio, tem uma historinha, você fica mais por dentro, você costuma ter algumas aplicaçõezinhas no meio, a maioria dos livros, principalmente os mais novos, que estão voltados mais para o Enem. Então, livro didático eu prefiro, eu particularmente prefiro livro didático. Tem algum que você fala assim, poxa, esse autor aqui é legal? Olha, Dante, Luiz Roberto Dante, eu considero um autor muito bom, tem uns livros muito bons, o livro didático dele do ensino médio, que é um volume único e é muito bom. Matemática, Dante, Luiz Roberto Dante, volume único, é um livro realmente muito bom. Agora que, seres humanos, nós estaremos aqui com matemática, pelo menos de 15 em 15 dias, montando um vídeo como esse, começando a ideia de resolver provas anteriores. A gente vai começar com a prova, né? A prova ASU de 2010 do sistema prisional. Nós vamos resolver todas do sistema prisional aí, e nós vamos convidar sempre esse quadro de Frente com Fabi. Ele vai acontecer aí na sua vida. Ó, divulga esse canal aí, ó. Tá passando esse momento aí, ó. Lá na Lupinha, Fabiana Freitas, Desvendando o Enem, eu, Eduardo César, outros convidados que nós traremos aqui de uma maneira inédita. Vamos começar a tocar o terror, a gente vai tocar algumas musiquinhas para você guardar toda essa questão. E mais, a gente também tem alguns parceiros que têm ajudado a gente aí, que foi aqui de Brasília. A gente tem o Instituto Ícone também, que está trabalhando em parceria conosco, tem pós-graduação, tem alguns trabalhos aí em relação a curso profissionalizante. E olha, qualquer área educacional que precisar aí do nosso apoio, da nossa ajuda, esse canal está abrindo portas para que o Brasil conheça o Enem, para que o Brasil entre em uma universidade pública, beleza? Que é lá o seu lugar. Gente, ó, um beijo pra vocês. Me liga a cobrar, sabe por quê? Eu sou rica. Pode ligar? Pode? Com certeza, você fica cobrando. Ó, um beijo pra vocês. Estudem e, por favor, passem. Tá bom? Um beijo da tia Fabi, um beijo do tia Eduardo César aí, ó. Nós vamos vir fantasiar, depois ele vem de Robin aí. E, por favor, se liga nessa Bate-Caverna, que essa Bate-Caverna é um sucesso, meu filho. Você já viu o carro do Batman? Então, meu sonho. Beijo, fica cobrado por sua rica. Tchau, tchau, beleza?